no seminário de imersão em Deus, né, no interior de São Paulo. Foi uma grata satisfação e depois isto cresceu, né? Quando nós fomos lá em junho, se eu não estou enganado, né? Fomos lá no Rio de Janeiro, na cidade de Magé, onde foi realizado um outro seminário com os membros, muitos membros da igreja dele e de outras igrejas, e ele, com muita gentileza e muito amor no coração, nos recepcionou lá e também nos hospedou, né? A Cleide e eu em sua casa. Foi muito bom. Nos sentimos como o Senhor sendo recepcionados por Abraão, né? Naquele lugar tão maravilhoso em que Abraão vivia. Ele não tinha 1 metro, 1 palmo de terra que era dele, mas a bênção de Deus estava abundantemente sobre Abraão, e ele recepcionou o Senhor e os anjos. Nós fomos igualmente recepcionados como anjos de Deus. Somos apenas servos do grande servo, nada mais, mas nós somos recepcionados como anjos do Senhor no seu lar, na sua casa. Eu estou dando esse testemunho porque, primeiro, é justo que ele seja dado. Segundo, porque eu não falei isso anteriormente, então preciso corrigir e falar aqui hoje. Então você fique à vontade, está na sua casa. Esse púlpito é um pouco diferente, mas você está aqui debaixo da graça do Senhor para ministrar e servir ao Senhor naquilo que Ele te deu para esta manhã. Pode apresentar a sua família, faça como você achar melhor. Bem, amados, graça e paz, amém? Eu me sinto honrado, extremamente honrado de estar com vocês. Vocês são lindos. Essa igreja toda, começar por esse pastor e a pastora, vocês são lindos demais, mas eu trouxe outros lindos também, que essa loura linda, fica em pé para eles olharem. Tem olho azul, irmãos, olha o que Jesus fez comigo. Você está brincando, Jesus é fiel. E Joshua e Júlia foram para a salinha, é isso? Foram para o culto Kids. Ok, então nossas crianças, menino, mas o primogênito tem 11 anos, a Júlia tem 8 anos. Aí você pergunta, pô, o cara com 51 anos de idade, vai fazer um filho que tem 11 anos, houve aí uma demora, não houve? Houve uma demora. Por que houve uma demora? Porque além de ser portador de uma doença degenerativa motora, que a maioria de vocês sabem do problema, eu sofro ainda de um problema sério de varicoceles. Então ela, humanamente falando, não poderia engravidar, porque ela também era infértil. Então nós fizemos todo o acompanhamento e os médicos diziam não, só tem uma chance para vocês, inseminação. E aí nós oramos ao Senhor e fomos até uma consulta, e quando entramos no consultório, a médica também evangélica, conversamos com ela, tudo legal, tudo certo, saímos, eu olhei para ela, ela falou para mim, e aí? Eu falei, se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. 6 anos depois, a gente pegou uma dengue, irmão. Vocês já pegaram dengue aqui? São Paulo não tem, né? Só cidade ruim que tem dengue, né? Igual a minha cidade. Mas São Caetano não tem dengue. Tem dengue em São Caetano? Achava que só na cidade ruim que tinha dengue, né? Aí pegamos uma dengue, 15 dias de cama. Eu caído para um lado, ela caída para o outro. Aí eu melhorei, levantei, voltei às atividades e ela lá, eu falei, essa mulher está querendo armar para cima de mim. Ela não quer trabalhar. Eu estou cansada. Está doendo. Eu estou passando mal, estou passando mal, estou passando mal. Moral da história, engravidou. Há quem diga que o menino é filho do dengue, né? Não é meu filho, é filho do Aedes aegypti, mas é meu filho, irmãos, é a minha cara. Pelo menos o pessoal fala, pastor, não precisa ir para o Silvio Santos fazer o DNA no ratinho, né? Já é tua cara, já está liberado. Então, queridos, é muito gratificante estar com vocês. Vocês estão prestes a receber um seminário muito importante. Eu quero falar um pouquinho do SARI. O SARI mudou o meu ministério. O meu ministério que fez agora em agosto 20 anos de ordenação pastoral, 21 anos pastoreando a mesma igreja. O meu ministério foi mudado a partir desse seminário. Então, esse seminário que vocês recebem vai ser muito importante. Eu sugiro que todos aqueles que puderem
façam o esforço e venham ouvir aquilo que nós temos para ministrar para vocês. Eu não vou estar presente fisicamente, eu vou estar em espírito, porque eu vou estar orando pela pastora Margarete. A Margarete é psicanalista, a Margarete é terapeuta, a Margarete é uma pastora conhecedora das Escrituras, e ela vai estar ministrando para vocês verdades bíblicas, que vocês vão anotar, vão pontuar, vão fazer mapeamento na história de vocês e da família de vocês, e havendo alguma coisa fora do normal, você já sabe o que é, e aí você vai remir essa área, você vai colocar o sangue de Jesus nessa área. Existem casos, por exemplo, que não são da genética, mas que é um câncer, que o avô morreu, o pai morreu, o filho agora está com câncer, e a gente pensa, isso é da genética. Pode ser, mas pode ser uma perseguição também na linhagem, e alguém precisa se posicionar, porque a palavra do Senhor diz que Ele visita a maldição dos pais nos filhos até a 3ª ou 4ª geração. Eu não sei em que lugar nós estamos, mas eu optei por remir a minha vida e a minha descendência. E a minha descendência, a partir desse seminário, eles passam a viver da bênção hereditária, porque eu fiz um levantamento de toda a minha história, da história do meu pai, que era dono de um terreiro de candomblé, chamam-se pai de santo, mas de santo só tem um, que é Jesus. Então ele era simplesmente usado por Satanás, mas o meu pai se converteu antes da sua partida, diga glória a Deus, antes da sua partida, e o Senhor me levantou para pregoar o Evangelho e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, diga glória a Deus por isso. Mas havia, na minha descendência, havia um cajado de feitiçaria que devia ser passado do meu pai para mim, e eu tive que me posicionar. E quando eu me posiciono, eu digo ao Senhor: Senhor, eu não quero nenhum dom que esteja contaminado, eu quero apenas aquilo que venha do Senhor. Existem muitas igrejas com um povo que tem espírito de adivinhação, isso é demoníaco, isso não é de Deus, é espírito de adivinhação. Existe um povo rodando dentro de algumas igrejas e as pessoas pensam: está cheio do Espírito Santo. Eu já tive casos que Deus falou: coloca a mão expulsa, que é uma pombagira. E quando cheguei em cima da mulher que estava dando glória, 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 rodando, eu botei a mão na cabeça dela, parou naquele momento e foi liberta para a glória do Senhor, né? Saiu aquele demônio que estava manifestando. Então a gente tem que fazer um levantamento da história da nossa vida, e se existem dons contaminados, a gente se posiciona e a gente diz: Senhor, eu não quero nada espiritual que fosse contaminação dos meus avós para os meus pais e dos meus pais para mim. Eu quero me posicionar em Cristo. Amém, queridos? Então eu vou remir o tempo aqui. Que horas acaba o culto, pastor, por gentileza? 10 para meio-dia, perfeito. Eu vou tentar terminar 3 da tarde. Vou correr aqui para a gente encerrar pelo menos às 3 da tarde, tá bom? Até porque eu prego no pastor Arlindo à noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome de Jefité, e à noite no Arlindo eu vou falar sobre a síndrome de Elias, que está ligado a um quadro depressivo, né? Ansiedade, depressão, pânico, doenças psicossomáticas que vão acontecendo na nossa vida. Aconteceu com Elias, talvez esteja acontecendo com alguém aqui, e você diga: pastor, ore por mim porque isso é demônio. Não necessariamente. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos tratar do corpo, da alma e do espírito. Até aqui, amém? Amém. O que é espiritual, a gente ora e expulsa, o demônio sai. O que é físico, a gente diz para a pessoa que você tem que fazer um levantamento dos seus exames para ver se falta alguma vitamina, como por exemplo, falta de vitamina D pode levar a pessoa a desenvolver uma depressão, porque a pessoa não pega sol há muito tempo, e isso a gente vai vendo as pessoas desenvolvendo problemas de ordem de depressão por falta de vitamina, o organismo está afetado. Então a gente manda procurar um profissional, um médico. Quando é um problema que está ligado, sim, a
depressão, ao pânico, à ansiedade, a gente tenta espiritualmente, claro, ordenamos o inimigo que pare, que bata em retirada e orientamos a pessoa a procurar a medicina da alma. Psiquiatria significa medicina da alma, é o médico da alma. Então a alma também adoece. A igreja do século XVI, lamentavelmente, do século XVI, eles apregoavam a doença do pescoço para baixo, nunca tratavam o pescoço para cima, e a gente sabe que a gente pode desenvolver alguns problemas mentais, alguns problemas de ordem psiquiátrica, alguns problemas emocionais que passam por pensamentos, por história, porque cada um de nós temos uma história, e essa história não tratada vai ficar na nossa mente o tempo todo e vai levar a situações para o coração e que vai desencadear no nosso corpo físico. Então nós adoecemos também de forma emocional. Então temos que tratar o corpo, a alma e o espírito rápido, e vocês vão ter o SARI para isso aqui, para ajudar vocês. Amém? Vamos lá. Juízes, capítulo de número 11, a gente fala um pouquinho sobre a questão de Jefté, a síndrome de Jefté, que está ligada à ausência de cobertura familiar. A ausência de cobertura familiar trouxe para Jefté uma síndrome terrível e que muitos crentes às vezes desenvolvem, ok? Quase que eu fiz uma lambança, mas consegui. Eu não podia derramar água aqui, que minha mulher está de frente para mim, irmãos. Eu já faço isso em casa. Ela ia botar a mão na cabeça e falar: Jesus não conseguiu libertar ele ainda disso. Mas amém, queridos. O Senhor tem cuidado de mim. Minha esposa estudou psicologia para cuidar de mim. Eu falei: eu sou o primeiro paciente seu, não tem tempo de cuidar de mais ninguém. Aí ela se forma e fala: tem uma notícia ruim para te dar. Eu falei: qual? Psicólogo não trata de parente. Não posso, eu conheço a sua história, você tem que procurar um outro para tratar de você. E eu me dei mal, investi 5 anos nela e ela vai ter que tratar de outras pessoas, mas está ali e ela tem tratado de mim. E depois de 20 anos de casada, ela descobriu o tal do TDAH. Alguém já ouviu falar? Nosso Deus do céu, o negócio é sinistro, né? É a síndrome de déficit de atenção, que está ligado à minha ausência de paternidade. A orfandade que eu tive na infância me levou para desenvolver transtornos como esse, por exemplo. O TDAH, ele pode ser impulsivo, compulsivo e desatento, Eu bati todos os recordes lá em casa, eu preenchi os requisitos, eu sou master, Eu sou os 3, impulsivo, compulsivo e desatento. Se ela falar para mim: filho, estou na cozinha, ela fala: filho, vai no quarto, vai lá no meu guarda-roupa, pega a 3ª gaveta e abre e traz para mim uma toalha azul. Eu vou até o quarto, olho para o guarda-roupa e olho para a gaveta. Esqueci o resto do comando. A voz do comando foi perdida no meio do caminho. E aí eu anoto: não olha para o seu marido se ele estiver do teu lado, que isso dá ruim em casa, isso dá uma DR, Então essa voz de comando, ela é perdida da cozinha até o quarto. E depois eu volto e falo: filha, eu cheguei no quarto, olhei para a gaveta, o que você pediu? Ela tem que repetir para que eu consiga trazer. Então te dou uma notícia boa: você não está sozinho, nós estamos juntos nessa. Vamos lá, Jefté, podemos ler? A minha tradução é a Nova Almeida Atualizada. Para mim, se você for comprar uma Bíblia, ela é incrível, que ela é mais próxima dos originais e de fácil interpretação, ok? Jefté, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe, para podermos lutar contra os filhos de Amon.
Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Porque vêm a mim agora quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: é por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Uma interrogação. Você fecha os seus olhos e a gente agradece a Deus. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Tua palavra é viva, é eficaz, é poderosa, Senhor. E nesse momento, diante das minhas limitações, eu reconheço a minha total dependência do Senhor. Então fale comigo, Senhor, e fale através dos meus lábios. Fale a tua igreja nessa manhã por misericórdia. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, queridos. Jefté foi o 9º juiz de Israel. Jefté, o texto bíblico narra a sua história. Ele era filho de possivelmente uma das concubinas de Gileade, ou Jair, o nome do seu pai, e ele tinha agora os seus irmãos. Jefté cresce em um lar desprovido da cobertura familiar, porque uma vez que ele é filho de uma outra mulher, ele ainda assim era filho de Jair, sim ou não? Era filho de Gileade, sim ou não? Sim, era filho também, e como filho ele teria tanto direito como aqueles que eram filhos da mãe daquela casa, porque ele também era filho. Então nesse momento a gente vê a ausência da figura paterna, que deveria se posicionar diante dos irmãos de Jefté e dizer para aqueles meninos: olha, esse é seu irmão, ele é meu filho, e ele tem tanto direito quanto vocês. Então Jefté, ele cresce nessa casa e ele passa por um momento por uma história muito difícil na sua vida. Ele foi apedrejado emocionalmente. Ele sofreu muito diante do contexto em que ele vivia. Agora a pergunta que não se cala é: uma criança tem direito de escolher o ventre que vai ser gerado? Não. Jefté era apenas uma criança que nasce e cresce em uma casa, melhor dizendo, cresce em uma casa que não tem vínculo ou não tem cobertura familiar, e por não ter cobertura familiar, Jefté agora é expulso de casa e seu pai não aparece no cenário para defender o seu filho. Eu quero falar um pouquinho sobre a síndrome de Jefté, dizendo que Jefté, além de órfão, ele é um bastardo, e vocês vão aprender isso aqui no SARI, sobre a orfandade e a bastardia. Então vamos lá. Geralmente, eu não vou generalizar, que alguém pode dizer: pastor, eu sou órfão e eu não sofro disso, ok? Então não vamos generalizar, mas geralmente toda criança que cresce sem a proteção paterna, sem a paternidade, essa criança está propensa a ir por 2 caminhos. Quais caminhos? Rebelião da alma, uma criança rebelde, ou passividade exagerada. Ou vai para a rebelião exagerada, ou vai para a passividade exagerada. Uma vez eu estava cortando meu cabelo em uma barbearia, e o rapaz que corta meu cabelo, ele disse: pastor, mas me explica isso aí. Aí eu expliquei para ele isso que eu estou explicando para você, e ele me disse assim: pastor, rebelião exagerada, passividade exagerada, apresenta para mim uma terceira opção. Eu disse para ele: existe uma terceira, e foi essa que me curou. Se chama paternidade de Deus. Se você conhecer a paternidade de Deus, você é curado tanto da rebelião como da passividade, e você tem sua saúde emocional tratada. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Então normalmente a criança cresce e ela desenvolve ou rebelião ou passividade. Existem 3 pilares importantes da paternidade,
E os 3 pilares, se você puder anotar, anote, que se não servir para você, vai servir para os seus filhos ou para algum familiar seu ou amigo seu. Os 3 pilares da paternidade chama-se proteção, afirmação e limites. Repita comigo para a gente decorar: proteção, afirmação e limites. Esses são os 3 pilares da paternidade. Vamos tentar compreender biblicamente esses 3 pilares da paternidade. Vamos lá. Afirmação. O texto bíblico de Mateus 3, se puder só me dar um pouquinho de retorno, você diminua o PA e me dá só um pouquinho de retorno, por favor, tá bom? Quem estiver manuseando aí. Então vamos lá. A afirmação. Mateus capítulo 3, Jesus é batizado. No momento do batismo de Jesus, vocês são inteligentes, tem Bíblia demais aqui, que vocês têm um mestre incrível, que eu também sou discípulo dele, estou aprendendo muito com o pastor José Roberto. Então, no momento do batismo de Jesus, a Bíblia Sagrada diz que vem uma pomba do céu, e ela sobrevoa sobre Jesus. E depois dessa pomba, ouve-se uma voz do céu, como de um trovão, que dizia o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o filho que eu amo e sou feliz, eu tenho alegria de tê-lo como filho. Era isso que Deus estava dizendo para Jesus. Diga glória a Deus. Deus afirmou Jesus. Em momento algum você vai ter dificuldade durante a sua caminhada, quando você entende essa afirmação dada por Deus de que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. O problema que nós temos hoje, na maioria das igrejas, só aqui em São Caetano e nessa igreja, El Shaddai, não tem, mas a maioria das igrejas, a gente está tendo adultos que se apresentam para nós com grandes dificuldades, e quando a gente para dar um gabinete, ou atender com uma psicóloga que é minha esposa, a gente descobre que o adulto não tem problema. Quem está gritando ali dentro é a criança, que agora na fase adulta, ela está tendo alguns problemas de lembranças, lapsos e dificuldade para lidar com os seus conflitos. E agora essas pessoas se apresentam nos gabinetes pastorais pedindo ajuda. Quando a gente vai conversar, a gente faz o mapeamento. Quem vai fazer o SARI vai aprender a fazer o mapeamento. A gente faz o mapeamento e vai dar lá na infância. Algum momento da infância, ou abuso sexual, ou abuso paternal, ou abuso espiritual, ou essa criança foi criada sem a proteção, a cobertura familiar que devia passar, experimentar. Então, essa criança hoje se torna um adulto que tem algumas síndromes, alguns problemas, e a gente precisa ajudar esses adultos. Aqui não tem, mas você vai aprender para você cuidar de outras pessoas lá de fora, tá bom? Então vamos lá, falei de afirmação. Aprenderam sobre afirmação? Ok? Vamos falar de limites. Limites. Deus cria o homem, depois faz uma mulher encantadora, não sei se era tão bonita quanto a minha, mas era encantadora, linda, e agora está o casal no paraíso, e Deus diz o seguinte: vocês têm frutos para comerem para sempre nesse lugar. Todas as árvores e todos os frutos são de vocês e estão liberados para vocês. Porém, olha o porém de Deus. Aqui existe uma árvore e aqui existe um fruto. Não toquem nesse fruto, porque no momento que vocês tocarem nesse fruto, vocês vão se ver comigo. Eu, o Senhor, digo que vocês não podem tocar nesse fruto. Ali estava o quê? Limites. Limites que, se nós pais não dermos aos nossos filhos, a gente vai criar delinquentes, a gente vai criar pessoas que daqui... Não vou falar de amputar dedo, ser presidente, mas não vou falar isso não, aqui não, posso falar essas besteiras não, deixa isso quieto. A gente vai ter delinquentes que vão se tornar adultos, que vão ter problema de caráter, porque uma coisa é a personalidade a gente trata no SARI, a personalidade a gente ministra e Deus ajusta a personalidade. Caráter, a pessoa tem que se posicionar em Deus, assumir que é mau caráter, que tem que ser liberto e deixar de cometer os pecados que cometia. Quem está comigo, diga amém.
Então a gente ajuda a alinhar a personalidade, o caráter. A gente fala, meu irmão, ou você para, ou você vai morrer, não tem jeito, é bola ou búlica, né? Lá no Rio a gente tem essa expressão. Ou você se posiciona em Deus e pare de pecar, porque não tem condições. Todo mês no gabinete, pastor, cair, tu é casado, você tem uma família, pastor, cair de novo, meu irmão, já era. Agora, recentemente, tratando de uma família, eu cheguei pela segunda vez no gabinete, olhei para o cidadão, falei, meus sentimentos, meu amado, a sua história está na mão dela. A sua esposa tem direito de perdoar pela segunda vez e a gente tentar restaurar seu casamento, ou ela tem o direito de sair do meu gabinete agora, livre, perdoada, pronta para viver um novo casamento. E você, eu nunca mais caso. Você mete o pé daqui e vai casar em outro lugar, porque eu não posso casar um cara que está abusando o tempo todo da questão do pecado, está o tempo todo na pornografia, e a pornografia leva a desenvolver outras situações e leva ao adultério. Então foge da pornografia, que ela é o início para a destruição de toda uma família. Então lá a gente é bem sério, e eu fui agora recentemente bem sério em relação a um casal. Disse para o cara, sua história está na mão dela. Eu não vou pedir para ela te perdoar, não posso pedir. Essa mulher está ferida, essa mulher está machucada, essa mulher não pode estar ao seu lado sofrendo do jeito que ela vem sofrendo há tantos anos. Então liberei o casal, estamos orando pelo casal, e a esposa está para decidir o que vai fazer em relação à história deles. Pois bem, voltando para a história dos 3 pilares da paternidade, apresentei para você o que? A afirmação. Apresentei para vocês o que mais? Limites. Proteção vem de onde? Irmãos, tem um juiz em Israel chamado Gideão. Quando li a história desse cara e o que o pai dele fez por ele, eu falei, eu quero ser esse pai na vida dos meus filhos. Esse tal de Gideão, ele entrou no templo de Baal e ele derrubou os altares de Baal, e de noite ele meteu o pé, correu para sua casa e se escondeu. Olha a coisa que o guri fez lá, quebrou tudo, correu para sua casa e se escondeu. Aí os profetas de Baal descobriram que foi Gideão, foram até a casa de Gideão, e quando chega na porta da casa de Gideão, começa a gritar. O pai de Gideão se apresenta e diz, o que é que vocês querem aqui? Os profetas dizem, Gideão quebrou os altares de Baal, e nós viemos aqui para chamar a atenção dele, nós vamos corrigi-lo. O pai de Gideão fala o seguinte, prestem atenção, pais, se Baal é Deus, ele que resolva o problema dele para lá. Qualquer um de vocês, se tocar no meu filho, morre hoje, eu mato. Ninguém toca num filho meu. Meu filho fez, eu vou corrigi-lo em casa, mas ninguém tem autoridade para corrigir um filho meu. Quem está comigo, diga glória a Deus. Meu filho ninguém toca. Não toca, em lugar algum toca. Por quê? Pastor, vai passar a mão na cabeça? Não, eu vou dar limite para ele, eu vou corrigir o meu filho, mas ninguém lá fora tem direito de tocar no meu filho. Foi isso o que o pai de Gideão fez com ele. Se tocar no meu filho, morre. Como é que esse guri cresceu? Pensa comigo, meu pai é o cara. Meu pai é fortão, meu pai é grandão, meu pai é brabo, meu pai é um valente, Gideão cresce com essa sensação. Jefité cresceu com o quê? Amargura, solidão, dor, tristeza, ausência de paternidade. Fez com que Jefité, melhor dizendo, cresce com esses sintomas, né? Diferente de Gideão, e agora começa a desenvolver alguns problemas ao longo da sua história, já na fase adulta. O fim de Jefité foi trágico. Eu vou correr por causa do horário, e eu já vou falar as 3 síndromes de Jefité que a gente vê em algumas igrejas, mas eu não posso deixar de falar, irmãos, isso aqui é importante demais, e vocês, como são inteligentes, vão entender isso aqui. Quando eu falo de orfandade e bastardia, eu não falo apenas de uma família. O pastor estava orando aqui pelo Brasil. O Brasil, a gente tem que orar muito pela nossa nação, justamente porque nós sofremos, desde a história da colonização dessa nação, nós sofremos como bastardos. Vocês são inteligentes e vocês vão se lembrar que o Brasil é o filho bastardo de Portugal.
Nós somos o filho bastardo de Portugal. O que é que eles fizeram? Eles mandaram para cá os primeiros habitantes, que eram náufragos, traficantes, bandidos. Era o que não prestava em Portugal, mandaram para cá, para colonizar o Brasil. Quem é inteligente aí, diga amém. Vocês entenderam isso? Então os caras vieram de Portugal, colonizaram o Brasil, começaram a engravidar as índias, começaram a fazer um monte de besteira por aí, deixaram um monte de filho por aqui e meteram o pé de volta. Alguns morreram até aqui, mas a história do Brasil, ela surge de quê? Bastardia, irmãos. A história da nossa nação, ela surge, a história do Brasil, de bastardia e orfandade. Quantos órfãos aqueles caras deixaram aqui no Brasil? Porque quando a gente fala de orfandade, a gente não fala de pai morto, a gente fala de pai ausente. Eu fui órfão de um pai ausente. O meu pai trabalhava de dia e de noite para alimentar a família, para sustentar a família. A intenção dele não foi mal, a intenção dele não foi má, a intenção dele foi boa. Mas ele esqueceu que, além do alimento que deveria nutrir os seus filhos, emocionalmente, o colo do pai faz muito mais efeito, diga glória a Deus, está me entendendo, nas necessidades da criança. Alguns pais, infelizmente, tentam suprir sua ausência, dando brinquedo, dando presentes caros, viajam, ficam muito tempo fora de casa e quando chega, vou trazer um presente. Não, Nina, não é isso que seu filho precisa. Seu filho precisa de colo, seu filho precisa de afirmação, de proteção, de limites, mas de um pai presente. Quem está comigo, diga glória a Deus. De um pai presente. É isso que as nossas crianças precisam para a gente mudar a história desse Brasil, para a gente mudar a história da igreja. Tem muita gente ferida, machucada, doente emocionalmente, porque trazem consigo uma história. E pasmem os senhores, lá em casa, eu e minha esposa, 21 anos casados, no início do nosso casamento a gente teve muitos problemas, e esses problemas que eu tive com ela, a maior parte dos problemas era por causa da orfandade. A ausência de uma família de vínculos, que eu vim de uma família disfuncional. Normalmente o órfão, ele vive numa família disfuncional, que a mãe tem que trabalhar fora, a mãe tem que fazer o papel do pai e da mãe ao mesmo tempo. Então não tem condições da gente ter ali uma família de vínculos, a gente tem dificuldade. Então essa família, ela se torna disfuncional, porque ela está em ausência do pai, da mãe dentro de casa, que vai nutrir os filhos. Então nós tivemos muitos problemas. Eu venho de uma família super disfuncional e ela vem de uma família super protetora. Mas isso é tema para uma outra pregação. Quando o pastor quiser me chamar, eu vou estar aqui para falar sobre famílias, que a gente ministra no Casados para Sempre lá no Rio. Nós temos esse seminário na nossa igreja, esse curso, e a gente ministra, a gente ama trabalhar com famílias. Então eu venho de uma família disfuncional, ela vem de uma família super protetora. A família disfuncional é aquela que o cara joga a toalha molhada em cima da cama e para ele está tudo certo, porque ali está bom, ali é o lugar que ele aprendeu a deixar. Disfuncional, larga por ali, larga chinelo no meio do caminho, larga as coisas jogadas, vou fazer uma coisa, larga um monte de ferramentas espalhadas dentro de casa. Tem mulheres rindo aí, pelo amor de Deus, se o marido estiver aí, não olha para o lado que ele vai brigar comigo, ok? Então eu vim de uma família disfuncional e eu tinha esse problema e ela brigava comigo nessa questão da organização da casa. Do outro lado, eu quebrava o pau com ela aonde? Recém-casado, tinha ausência de uma família, de vínculos, sempre fui um cara solitário na vida. Se não fosse o Senhor, eu não sei o que seria de mim. Então, essa família disfuncional fez que eu vivesse uma vida de solidão. A proteção que a família dava para ela me irritava ao extremo. Anota isso aí, que talvez você experimentou, alguém experimente isso. A ausência da minha família e a superproteção da dela me irritava ao extremo. Eu tinha raiva do meu sogro, eu tinha raiva da minha sogra, e crente, paz, meus senhores, pastoreando já, eu não aceitava aquilo o tempo todo ligando. Uma viagem da minha casa para a casa da minha sogra, graças a Deus, 2 horas de estrada, graças a Deus. Olha aqui, é brincadeira, foi só para você rir um pouquinho. Olha, da minha casa para a casa da minha sogra, 2 horas de viagem. Eu saio da casa da minha sogra, 15 minutos depois ela liga perguntando: vocês estão aonde? O cara irado, o cara chateado, o cara doido para chegar em casa para ver o jogo do Flamengo contra o São Paulo. Flamenguista roxo, pensa.
São Paulino já baixou a cabeça e falou assim: perdeu o sermão, perdeu o sermão. Deixa pular essa parte, vamos pular essa parte. Então minha sogra liga 15 minutos depois, pergunta: vocês estão aonde? Ora, nós estamos no carro pertinho da sua casa. Daqui 2 horas você me liga que eu vou estar na minha casa. A gente vai falar: chegamos em casa. Que nada. Mais 15 minutos, ela ligava de novo. Mais 15 minutos, ligava de novo. Tem mãe rindo aí, né? Tem filha que só Jesus na causa, né? Então família super protetora é assim: liga, como é que você está? E não sei o que, e não sei o que. E do outro lado, se o cônjuge não entender isso, o pau quebra. Por quê? Porque está demais, está sufocando. Mas para ela era normal. Para mim me sufocava, mas para ela era normal. O que a gente fez? Jejum e oração. Eu botei para Deus, irmãos. Fui colocar diante do Senhor. Senhor, eu não estou aguentando mais isso. Eu casei para ver o resto da vida com essa mulher. Sou homem de Deus, tu sabe disso. Sabe o que Deus falou comigo? Você é burro. Foi a primeira vez que Deus me chamou de burro durante a minha história. 51 anos de idade, 30 e poucos anos no Evangelho, Deus me chamou de burro. Você é burro. Falei: mas como assim? Eu estava em jejum, fiz um propósito forte com o Senhor para Deus me responder. E Ele vira para mim e fala: burro. Falei: mas como assim, Senhor? O que ela tem de mais é o que tu não tem nada. Divida com ela um pouco daquilo que ela tem sobrando e pega para você e traz para você. E preenche de uma vez por todas esse vazio na tua alma. E eu estava no propósito, falei: meu Deus. Aí eu comecei a chorar, que eu choro vendo os filmes do Shrek, irmão, lá em casa. Ela morre de rir comigo. Eu assisto um filme e começo a chorar. E aí eu comecei a chorar, e pedi perdão a Deus, a ela e tal. Pedi perdão ao meu sogro, minha sogra, puxei para mim e trouxe para junto de mim. Você sabe o que acontece hoje? Ela vai olhar para vocês e vai confirmar, quer ver? Ele liga lá para cá, ligou essa semana, foi aniversário dele, 81 anos de idade meu sogro fez. Ligou lá para casa: oi pai, falou com ela: ô filha, tudo bem, tudo bom, tal, não sei o que. Filha, deixa eu falar com o velho, ele me chama de velho. Deixa eu falar com o velho. Aí ela tem que falar: pai, a filha sou eu. Pois é, filha, já falei com você, deixa eu falar com ele agora. Olha que coisa incrível. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode aplaudir o Senhor pelo segredo que eu estou te dando? Estou te dando um segredo, uma ferramenta, puxa para você. Não deixa só para ela ou para ele. Se eles têm proteção, afirmação demais, você puxa para você e preencha logo esse vazio existencial e Deus trata. Pois bem, aí Gideão recebe proteção. Lembra-se dos 3 pilares da paternidade: proteção, afirmação e limites. Nós temos na Bíblia a receita para você praticar e trabalhar seus filhos e as próximas gerações. Então, uma vez tendo explicado a questão de que a gente tem que remir não apenas a nossa história, mas a história do Brasil, que é um país bastardo, filho bastardo de Portugal, já expliquei isso a vocês. Vocês vão aprender muito mais no SARI ainda sobre essas questões. Primeiro benefício, vou ser bem rapidinho nisso aqui, tá? O primeiro benefício da paternidade ou da cobertura familiar está ligado à identidade. O primeiro benefício de uma pessoa que tem uma família, marido, esposa, cuidando dos filhos, uma família ali trabalhando no mesmo propósito, no mesmo projeto, com o mesmo ideal. Josué Gonçalves diz o seguinte: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. Vocês já ouviram isso aqui? Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso da família. Então muitas pessoas vão em busca do Eldorado, vão em busca do ouro, vão em busca de conquistar, de prosperar e tal, dizendo que é pela família. Não faça isso, porque nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Então nós vamos entrar aqui primeiro benefício da cobertura familiar, que é a questão da identidade. Vamos voltar a Jefté, porque eu quero falar da síndrome de Jefté. Por não ter uma identidade, ou melhor, ele tinha uma identidade dada pelos seus irmãos. Qual foi a identidade? Você é filho de uma prostituta. Você é filho de uma outra mulher. Você não tem direito nenhum aqui em casa. Aquele garoto fica perdido e, além de não ter identidade, ele acha que a sua história é aquela ali para sempre. Filho de uma prostituta, o garoto que não presta, o guri que não vai ser nada na vida, que nunca vai ser ninguém na vida. Então agora ele sofre por falta de identidade. Aonde é que a ideologia de gênero está entrando? Falta de identidade, que os pais não dão para os filhos. Você é um menino, você é uma menina.
identidade. Eu estou trabalhando a identidade dos meus filhos. Além da questão da personalidade, além de outras questões mais que a gente tem que tratar, a gente tem que sempre mostrar para eles, para que eles não tenham dúvidas. Porque a turma da ideologia de gênero está pegando essa criançada que, na sua maioria, pastor Zé Roberto, são órfãos, ok? São vindo de família disfuncional, e aí qualquer que abraça, leva. Satanás, ele ama um órfão. Satanás ama o filho órfão. Quando ele vê um órfão, ele abraça. Voltando a Jesus lá no seu batismo, Jesus é batizado, recebe paternidade, o Espírito Santo leva para o deserto para ser tentado. Aonde o diabo tentou Jesus? Se tu és filho de Deus. Botou dúvida na identidade de Jesus. Satanás queria tirar a identidade de Jesus, porque se tira a identidade de Jesus, Jesus já não sabe qual o propósito da sua existência, Jesus já não sabe para que veio, Jesus já não saberia aonde ele chegaria. Mas como ele já tinha recebido a identidade de Deus, Satanás tenta na questão da identidade. Tu não é filho, não. Se tu for filho, transforma pedras em pães. Aí Jesus, muito saudável emocionalmente, ele diz para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Pai. Diga, você pode aplaudir ao Senhor? Aí eu bebo água enquanto você aplaude, ó. Não dá para parar uma frase para beber água, então a gente pede os aplausos, a gente bebe água. Outra coisa da didática que a gente usa é quando a gente está vendo alguém dormindo, pede palma, o pessoal bate palma, acorda, o cara já não sabe nem onde está. Ou então vira para o irmão que está do seu lado, diga para ele: o Senhor está falando contigo. Alguém dormiu, vou falar isso aqui. Você vai falar, a pessoa vai despertar na hora. Tem gente que acha chato, eu acho didático demais, porque não deixo ninguém dormir. Quando bate palma, quando dá glória a Deus, quando cutuca o irmão que está do lado. O irmão do lado nunca gosta, principalmente quando está dormindo. Mas vamos voltar na questão da identidade. Jefté, ele tinha um problema sério de identidade, e isso fez com que a rebelião da sua alma gritasse. Olha o que acontece aqui. O problema da falta de identidade fez que a rebelião gritasse. A rebelião gritou, ele foi para a terra de Tobi. A quem ele se aliou? Homens iguais a ele. Porque um rebelde, isso a gente tem que tratar até dentro das igrejas, viu? Tem que ter cuidado. Um crente rebelde, ele gosta de se aliar a outros rebeldes, ou trazer outras pessoas para a sua rebeldia, para justificar a sua rebeldia. Então esse crente vai juntar alguém, vai fazer um grupo, cria-se uma facção dentro de determinadas igrejas. Aqui não tem, graças a Deus, nessa igreja não tem. São Caetano não tem esse tipo de crente, que faz um grupo, cria uma facção, criou uma facção dentro da igreja. Já coitado do pastor, já está com os dias contados, porque esse grupo vai fazer de tudo para derrubar o pastor, ou impedir o crescimento da igreja. Mas se tinha Jefté aqui nessa manhã, vai ser curado, porque essa igreja, eu vejo uma porta aberta. Eu orei ali agora há pouco, irmãos, e eu vi uma porta aberta, um montão de gente tumultuando, parecia a gente no metrô vindo da 25, essa mulher me levou na 25 esses dias, sexta-feira a gente foi na 25, parecia até o povo na porta do metrô, então, todo mundo empurrando para lá, e eu tentando segurar a perna, e segurar as crianças, e foi uma correria. Eu vi uma porta aberta, irmãos, e Deus abriu essa porta para vocês. E essa igreja vai ficar pequena dentro de pouco tempo. Deus vai fazer isso aqui crescer, e vai ser gente saudável, gente curada emocionalmente, porque pessoas, anota isso, pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Ah, você já notou da última vez. Pessoas feridas só sabem ferir, pessoas curadas só sabem curar. Por quê? Porque você dá o que você tem. Se você é curado, você vai transmitir a cura. Se você carrega um monte de ferida, todo mundo que encostar parece um fio desencapado, vai tomar um choque. Sabe aquele crente mal-humorado que você olha assim e fala assim: Jesus, hoje não está bom não. Já não é bom dia nenhum, mas hoje o semblante está pior ainda. Então hoje é melhor nem dar a paz do Senhor para ele, porque eu vou tomar uma cipuada, né? Aqui não tem, lá no Rio tem alguns que a gente chega, a graça e a paz, meu irmão, tudo bem, só se for para você, pastor, porque para mim está tudo mal. Falo, Jesus amado, esse aí a gente tem que esfolar mais um pouquinho aí, porque eles precisam receber as verdades de Deus, hein? Amém? Diga glória a Deus. Identidade. Qual é o primeiro benefício então da paternidade, queridos?
identidade. Você grava isso aí porque você vai aplicar na sua vida e nas vidas de muitas pessoas. Então agora o cara vai para a terra de Tobi, se alia a homens marginais, mau caráter, homens que tinham uma história possivelmente semelhantes a ele, porque eles se atraem. Os rebeldes se atraem, irmão. Você nunca vai ver uma pessoa saudável andando no meio de povo rebelde. E se o cara rebelde estiver no povo saudável, esse cara tem dois caminhos: ou ele vai ser curado pelos saudáveis, ou ele vai falar mal de alguém para você e vai destruir o grupo saudável. Porque é como uma laranja podre no meio de um cesto de laranjas boas, vai estragar tudo. Então a gente tem que tratar essa questão. Jefté foi para a terra de Tobi, se alia a homens levianos. Eusébio de Cesareia, Eusébio diz o seguinte: Eusébio explica que Jefté, ele não apenas se aliou a homens levianos, mas ele se tornou chefe da facção. Eles assaltavam as pessoas, os viajantes, pegavam dinheiro e eles ficavam vivendo do dinheiro e faziam assim, socialismo, não posso falar essa expressão aqui, né? Eles faziam alguns trabalhos sociais para as pessoas mais pobres. Eles roubavam, você está me entendendo? Eles roubavam e davam alguns benefícios para calar a boca do povo daquela região, que falava assim: Jefté é o nosso herói, ele rouba, mas faz. Aqui vocês têm um político bom aqui, né? Que faz, né? Em São Caetano, um prefeito de vocês. Mas vamos pular esse negócio. Então Jefté, ele era o cara que ele fazia isso. Jefté roubava, mas fazia, ou seja, dava benefício para as pessoas. Ele ajudava as pessoas e com isso ele ganhava nome. É bom, esse cara é legal, esse cara é especial. E era assim que ele mantinha a sua posição de herói ou de líder de alguém, se tornando líder de pessoas rebeldes como ele. Segunda, vou correr, pastor, falta 10 minutinhos, eu já lhe entrego. Segundo benefício da cobertura familiar chama-se relacionamentos saudáveis. Toda pessoa que tem uma cobertura familiar, ele aprende a desenvolver relacionamentos saudáveis. Jefté foi para a terra de Tobi, se torna um homem leviano. Agora os filhos de Amon vêm combater contra Gileade. Os anciãos vão lá, chamam Jefté para voltar, e Jefté faz a pergunta que eu li com você. Se sua Bíblia estiver aberta, você vai lembrar dessa pergunta aí. Olha aí, a parte B do versículo 9: se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon, e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o quê? Chefe. Você patrão, você o bispo, o apóstolo, você líder de vocês. Jefté está em busca de afirmação. A necessidade gritante da alma de Jefté era ser alguém importante. Então ele não sabia desenvolver relacionamentos saudáveis, porque os relacionamentos de Jefté eram na base de troca. Eu não sei se você já se relacionou com alguém assim, que enquanto você estava bem, as pessoas estavam tudo do teu lado. Você passou por uma crise, foram embora. Pessoas com síndrome de Jefté, que só estão com a gente enquanto a gente pode bancar, enquanto a gente pode dar alguma coisa, só querem tirar benefícios. Pessoas que possuem a síndrome de Jefté, eles só querem se relacionar com pessoas que podem proporcionar para eles algum tipo de benefício. Eles são, esse aqui é meu grande amigo, esse aqui é meu amigão, é não sei o quê. E o outro que está do lado, que paga maior preço, que ora, jejua, apoia, mas é pobre, é um assalariado. E o outro lá, que é o irmãozinho, que é empresário, bem sucedido, rico, é o meu amigão. Esse é meu amigão. Por quê? Porque esse aqui, o Jefté pode tirar proveito. Aquele ali, tadinho, o pobre coitado, tem nem para a família dele. Então existem pessoas com síndrome de Jefté que não aprenderam a desenvolver relacionamentos saudáveis, relacionamentos sempre à base de troca. Se eu fizer isso, você me faz isso? Se eu te der isso, você me dá aquilo? Se eu te ajudar nisso aqui, você também me ajuda do outro lado? Olha, irmãos, essas pessoas precisam ouvir essa palavra que você vai repercutir lá. Você tem que reverberar isso aí para alguém. Tem que falar assim: pastor falou sobre a síndrome de Jefté. Pessoas que só sabem se relacionar com as outras por interesse, tem síndrome de Jefté. Não conseguem
afirmação por si só, e agora tentam se autoafirmar, tirando benefício, proveito. Aqui não tem, mas existem igrejas, por exemplo, que alguns, eu vi esse guitarrista, agora eu vou fazer uma média com o São Paulino ali, que me deu uma olhada assim, eu vi o guitarrista tocando aqui, eu fiquei apaixonado, falei, Jesus, vou levar para o Meia, será que não tem como levar ele para o Meia, mudar, mas aí eu quebro também o pastor Zé Roberto, a guitarra canta, vamos dar um glória a Deus pela vida do nosso irmão São Paulino ali, glória a Deus, coisa linda ouvi-lo tocando essa guitarra, ainda mais que esse visual fashion que ele tem aí, show de bola, isso é lindo, vocês são lindos, aquele ali é mais lindo ainda. Então vamos lá, queridos, rapidamente, os relacionamentos saudáveis, Jefté não consegue desenvolver relacionamento saudável, ele fica primeiro, o tempo todo se autoafirmando. Crentes que ficam o tempo todo se autoafirmando na igreja, tem coisa de Jefté, tem que ser tratado. Porque, não pastor, porque eu sei fazer, porque eu já posso fazer, deixa comigo que eu faço e tal. No culto de domingo, todo mundo, não, Jefté só, todo mundo não. No culto de domingo, Jefté quer aparecer, mas você faz um culto dia de semana, que vai dar um grupo menor, normalmente essa turma não gosta de vir, porque o público é pequeno, não vai ser transmitido culto e tal, não sei o quê. Aqui não tem, lá no Rio tem, aqui não tem. Mas normalmente os músicos querem aparecer quando tem mais holofote. O pregador quer pregar em igreja grande e ainda estabelece um valor de cachê gigantesco, né? Só Jesus. Então tem que ser igreja grande, tem que ser para o público grande. A gente estava lembrando esses dias, eu e minha esposa, que a gente pregou quinta na igreja do pastor Marcão, pastor Maganin. A gente pregou lá e é uma loja, né? Tem uma portinha, e eu fiquei tão emocionado que a gente começou naquela igreja 21 anos atrás, né, filha? Era igualzinha. A gente começou naquela portinha aí pregando, tinha 100 cadeiras. Terminava o culto, a turma ia embora, eu pegava óleo ungido igual maluco. Senhor, eu sei que essa pessoa que vai se sentar aqui um dia é uma mulher de Deus, esse aqui é um homem de Deus, o Senhor já abençoou esse povo todo que o Senhor está trazendo. Eu começava a ungir as cadeiras, em um ato profético, ungir as cadeiras, o povo ia embora. Sabe qual o povo? 6 pessoas, eu, minha mulher e mais 4. 100 cadeiras na igreja. Na época já era R$3.000 o aluguel da loja, porque eram 10 salários mínimos, né? O salário acho que era 265, alguma coisa assim, um salário mínimo. E a gente pagava na época 10 salários mínimos. Nós tínhamos as nossas lojas, né? Que a gente veio do ramo de loja, de roupas e tal. Eu sou filho de um libanês de Beirute, né? Então meu pai Beirute, libanês, então a gente já tem isso no sangue, né? De empreendedorismo. E aí quando Deus me chamou para o ministério, eu abri mão das lojas, nós fechamos as lojas, ela ficou com a única que ela tinha, que ela iniciou tudo, né? A loja já era dela, e aí eu falei, essa loja é sua, não posso fechar, acho que eu abri, eu fecho tudo, a sua fica com você. Pouco tempo depois, ela decidiu fechar, e nós fomos chamados para ficar integralmente para a igreja, orando, visitando, aconselhando, sempre à disposição de visitar no hospital, de fazer um sepultamento. Nesses 20 anos, irmãos, o que eu já troquei de roupa de pessoas que faleceram, o parente não conseguia trocar, pastor, não consigo trocar a roupa da minha mulher, o senhor vai lá trocar? Eu vou, me dá roupa aqui. Já ia lá e trocava a roupa da pessoa que faleceu, e a gente ajudava. Teve um dia que eu fiz um sepultamento, um casamento e consagrei um bebê, em um dia só. Pensa como tem que ter saúde emocional, irmão. É chorar de manhã, é se alegrar à tarde, e de noite falar para os noivos, ó, vocês têm que ter posicionamento, senão o pau vai quebrar, hein? Pastor aqui não vai dar mole para vocês não. Então a gente dá um curso antes, que é o UAN, que está ligado também à Universidade da Família, que é para preparar os noivos para o casamento. Depois que casou já era, vai morrer desse jeito aí, velhinho, lado a lado. Então vamos lá, falei dos relacionamentos saudáveis que Jefté não sabia se relacionar. Eu anotei uma frase, Alfred Adler, ele é o fundador da psicologia do desenvolvimento pessoal, e ele diz o seguinte: as pessoas lutam pela superioridade ou sucesso para compensar o sentimento de inferioridade. Eu tenho que ser bom em alguma coisa. Alfred Adler, ele diz isso: as pessoas lutam para alcançar um lugar para compensar o sentimento de inferioridade, é para provar que eu posso, eu vou provar para ele que eu posso, eu vou provar para ela que eu posso. E sabem que eu fiz isso, irmãos, ao longo de muitos anos da minha vida?
Eu tive que fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta é você errar com alguém, você ter coragem para voltar lá depois de anos e pedir perdão. 2007 ou 2006 que eu briguei com o pastor Morelli? 2007, briguei com o pastor Morelli, nos desligamos. Pastor Morelli ficou aqui 10 anos pastoreando em São Caetano, e eu fiquei lá no Meier, e a gente separou da convenção. O problema não era nem o Morelli, era a estrutura, né, que tinha da convenção, e a gente ficou chateado e tal, o Morelli para lá, a convenção para lá e a gente para cá. E nós ficamos de 2007 até 2016, quando eu fiz a EIFOL, que é o seminário que quem coordena é o pastor Cote, da Jocum de Almirante Tamandaré. Quando eu fiz a EIFOL, o Senhor me tratou dessa rebelião, que era uma coisa velada, eu já estava pastoreando, paz, meus senhores, rebelião, Jefté, eu entendo bastante Jefté, porque eu fui um Jefté. Então, pastores que usam o púlpito e eles abusam das ovelhas. Por exemplo, eu estava no altar, o som da igreja não estava bom, e eu falava: pelo amor de Deus, meu filho, você não consegue aprender nunca. Eu já não pedi para você abaixar, para você colocar agudo, para você colocar um grave, para você mexer, você não aprende nunca. Era mais ou menos assim que eu falava. E não sabia o quanto eu estava ferindo as ovelhas. Pastores duros, pastores bravos, pastores que não têm a sensibilidade, porque a Bíblia diz que Jesus foi o supremo pastor. Diga amém por isso. O supremo pastor. E vendo Jesus a multidão, se compadecia dela. Se compadecer deve ser um sentimento de todo pastor, todo líder, todo crente, se compadecer da dor dos outros. Então eu fui esse tipo de abusador como pastor, e que pesava a mão na ovelha: olha, eu vou botar de correção, vou excluir, vou desligar, vai ser assim. Irmãos, como aquilo me fez mal, até que eu aprendi, vocês vão aprender no SARI. Fiz o caminho de volta. Em 2017, eu já estava lá aos pés do Morelli, peguei minha mulher, meus filhos, nos ajoelhamos e falei para ele: eu preciso que o Senhor libere uma palavra de perdão para minha alma, porque durante todos esses anos, 2017 para cá, 6 anos, então a gente já estava pastoreando há 14 anos, 14 anos pastoreando com a motivação errada. Sabe qual era? Eu vou provar para eles da convenção que eu sou capaz. Eu vou provar para eles que eu posso. Eu vou provar para eles que eles abriram mão de um cara que é incrível e eles jogaram fora. Trabalhamos. Nossa, como a minha mulher pagou o preço. Minha mulher engordou 50 quilos em 6 meses, irmãos. 50 quilos em 6 meses. Ela fez a bariátrica, já estava com 130 quilos por causa de toda a correria, agitação do meu ministério, por causa de uma motivação errada. Tentar provar para alguém que eu era importante. Diga misericórdia. Não, diga misericórdia. Misericórdia de mim e das pessoas que você possivelmente está vindo à sua lembrança agora, à sua mente, de que ficam em busca de afirmação o tempo todo. É no trabalho, você vai ter um colega no trabalho que o tempo todo o cara está tentando te superar, o tempo todo quer te botar para baixo, o tempo todo tem uma palavra sempre: mas eu faria melhor, mas não sei o que, mas isso e aquilo. Rapaz, é incrível como essas pessoas que sofrem da síndrome de Jefté estão casados fazendo o cônjuge sofrer, porque nunca tem uma palavra de elogio para o cônjuge. Aí agora eu começo na família também, de dizer assim: você está linda, você está lindo, eu sei que você fez o seu melhor, eu sei que você deu tudo que você tinha que dar, tudo que você podia, e eu quero te parabenizar por isso aqui. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Nós nos casamos e eu tentei fazer uma gracinha com ela, fui fazer um feijão, fui fazer o jantar, não foi, filha? Ficou na loja, eu falei: vou descer um pouco mais cedo da loja, eu chego em casa para descansar, que eu estou cansado. Que nada, corri e fui fazer a comida, fiz um arroz que saiu mais caldo, mais arroz doce do que arroz mesmo, que era mais água do que arroz. Cozinhou, ficou um negócio... Só Jesus. Mas o feijão que eu fui fazer, eu lembrava da minha mãe, como minha mãe fazia o feijão, e ela cortava a carne seca, mas eu me esqueci que a carne seca tinha que ser fervida antes de botar no feijão. E eu peguei a carne seca, cortei a carne seca, coloquei na panela de pressão, marquei os 45 minutos que a minha mãe havia falado que era para ser 45 minutos, lembrei disso e botei. E o feijão cozinhou junto com a carne seca. Depois de preparei tudo, botei luz de vela e tudo, foi romântico, a moda antiga. Preparei tudo e depois falei: agora eu vou temperar. Piquei o alho, coloquei lá o tempero, tal, não sei o que, joguei o tempero, peguei uma colher de sal e puf,
Quase matei de pressão. Se fosse hipertensa, eu já tinha matado, já estava viúva na lua de mel. E quando ela chegou, eu não tinha provado ainda. Preparei a mesa, botei os talheres, os pratos e tal. E quando ela chegou cansada, meu amor, que coisa linda. Lembra disso? Nunca mais lembrou, nunca mais vai ter, né? Depois disso eu fiquei traumatizado, tem cura de novo em mim agora. Mas ela falou, deixa que a cozinha eu resolvo a partir de agora. E nós sentamos para comer. Na hora que ela colocou o feijão na boca, eu olhei para o semblante dela. Parecia que ia virar o Hulk, né? Aí torceu para lá, virou para cá, mas não reclamou não, irmãos. Comeu aquela colherada daquele jeito. Eu falei, o que houve? Ela falou, como é que você fez o feijão? Aí eu contei para ela. Ela falou, não, vamos pedir uma pizza. A gente continua com a mesa do jeito que está. A gente pede uma pizza, deixa a mesa montada e a gente vai jantar na mesa que você preparou. Diga a glória a Deus. Ela não reclamou do feijão ruim que eu dei para ela, porque ela viu que a intenção era boa. Você está entendendo porque muitos casais têm problema às vezes? Porque não conseguem valorizar a intenção do outro. Fez, errou, mas pelo menos fez. Tentou, se esforçou. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor enquanto eu bebo água. E agora eu prometo que encerro, pastor. Quando a gente promete, a gente nunca encerra, né? Só Jesus. Mas agora eu encerro. Terceiro e último benefício da cobertura familiar. Chama-se herança ou legado. Augusto Cury, ele diz o seguinte, meus filhos estão aqui agora, que bom. Augusto Cury diz o seguinte, cria os seus filhos, para que eles sejam seus sucessores. Nunca crie um filho dizendo, esse aqui é meu herdeiro, porque os herdeiros normalmente não valorizam a herança que recebem do pai que deu a vida para conquistar aquele lugar. Mas quando você cria o seu filho dizendo, você vai ser meu sucessor, ele e ela sabem que precisam ser iguais a mim ou melhores que eu. Isso chama-se legado, porque herança é o que eu deixo para eles, legado é o que eu deixo neles. Então eu estou deixando neles esse legado que tem que se igualar a mim ou ser ainda melhor que eu. Diga glória a Deus se você está me ouvindo. Eu posso concluir o raciocínio ou já entrego o microfone? Eu preciso só concluir esse raciocínio aqui, irmãos, porque o legado que Jefté teve foi de dor, como disse, tristeza, orfandade. Sofreu muito esse menino, ele sofreu tanto, tanto. Pena que ele não se voltou. O texto bíblico não narra dele ter se voltado para o Senhor. Porque quando Jefté vai para a guerra, isso aqui é já para a gente caminhar para o final e saber que muitos Jeftés estão matando família e matando a descendência. Anota isso. Jefté vai para a guerra e quando antes de ir para a guerra ele fala assim, se eu pelejar contra os filhos de Amon e o Senhor os der em minhas mãos e eu vencer a guerra, quando eu voltar para minha cidade, o primeiro que sair no portão da cidade eu vou sacrificar ao Senhor. Não era o Senhor meu Deus não, porque o nosso Deus nunca pediu sacrifício humano. Deus provou Abraão, porque Abraão veio de uma terra onde os seus pais praticavam, né, os seus ancestrais praticavam esse tipo de sacrifício a Moloque, que era sacrificar as crianças. Então agora Deus diz para Abraão, sacrifica-me teu único filho, o filho a quem tu amas, porque tinha o outro filho também, Ismael, mas sacrifica o teu filho que tu amas. Aí leva Isaac para o monte, e quando ele vai sacrificar, Deus diz, não, Nina, não, eu não queria o sacrifício do filho, eu queria o coração do pai. Se quem entendeu, diga glória a Deus. Eu nunca queria o sacrifício do filho, eu sempre quis o coração do pai. E aí Deus traz o coração de Abraão e diz, agora sim, eu sei que eu posso contar contigo para um grande projeto na terra. Só que Jefté aprendeu com o pessoal lá de Tobi, e ele diz, vou sacrificar a primeira pessoa que sair da cidade, eu vou sacrificar ao Senhor. Venceu a guerra, voltou para a cidade, quando chega diante dos portões da cidade, quem é que sai correndo ao seu encontro? Sua única filha, não era uma das filhas, era a única filha que ele tinha, que poderia gerar descendência. A descendência de Jefté acaba ali. A história de Jefté acaba no meio da dor, do sofrimento, de
Tudo que ele carregou não foi tratado, e por não ter sido tratado, ele acabou com a descendência dele. Você tem duas alternativas: ou continua carregando dores, ou você coloca tudo diante do Senhor e estabelece: a minha descendência vai ser saudável, a minha descendência vai ser do Senhor. Diga glória a Deus: a minha descendência vai ser do Senhor e vai ser saudável, porque eu acabo com isso hoje. Eu encerro essa história de dores hoje. Então Jefté agora mata a sua única filha. Ela diz o seguinte: pai, me permita pelo menos chorar minha virgindade. E Jefté chorando diz: vai minha filha. E ela ficou um período junto com as outras donzelas, chorou e voltou, e o pai matou a única filha que tinha. Normalmente Jefté, quando não é tratado, ele é um destruidor de casamentos. Ele passa por 11 casamentos, 12 casamentos, 15 casamentos. Todo casamento ele mata. Por quê? Porque é Jefté. É uma orfandade que carrega uma rebelião ou uma passividade. Eu esqueci de falar para vocês, irmãos, que eu sofri da rebelião e eu fui para o morro, para o meio do tráfico. Mas existem muitos amiguinhos meus que sofreram da orfandade e eles foram para a passividade exagerada. Passividade exagerada faz a gente olhar um homem com todo o trejeito homossexual, mas não é homossexual. Ele tem trejeito homossexual porque sofre a ausência da paternidade. Porque a paternidade, além de proteger, afirmar, estabelecer limites, a paternidade ela também coloca para o filho como ele vai agir diante das situações da vida. Mas quando essa criança ela cresce apenas cuidado por mãe, por vó, por tia, no ambiente de mulheres, é como o menino que a gente trata lá, 5 mulheres em uma casa e só o menino desenvolveu trejeitos, mas é um homem. Mas tem trejeitos, mas é um homem. Só que o que essa maldita ideologia de gênero faz? Você é homossexual, está na cara que é. Você só tem que conhecer, você tem que ter experiência. Aí estão levando as crianças que são órfãos e que a igreja precisa abraçar, a igreja precisa tratar e a igreja precisa apresentar um pai para essa criança. Quem é esse pai? Eu encerro aqui. Salmo de número 27, versículo 10. Tem como retratar aqui, botar aqui na tela, por favor, para a gente encerrar aqui essa palavra? E aí eu oro com vocês. Isso é só uma gotinha do que vem no SARI, tá bom? Os SARIs vão aprender muito mais coisas. Já está animada para o SARI? Tem muita coisa para vocês aprenderem para mapear tudo. Salmo de número 27, versículo 10. Só um órfão, filho de Deus agora, consegue escrever isso aí. Um menino que se sentia órfão, que recebe a paternidade de Deus, o que você precisa receber e eu preciso receber, consegue escrever Salmos de número 27, versículo 10. Enquanto eles procuram lá, a sua Bíblia, se não estiver aberta, eu vou dizer porque já está aqui no meu coração. Porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, todavia o Senhor me acolhe. Alguém disse aleluia. Eu vou repetir esse versículo porque tem que ficar gravado para todo crente, porque todo crente tem que ser filho de Deus. Você não pode ser crente. A sua identidade, qual é a sua identidade? Você é crente? Não, sou filho de Deus. Eu sou mais do que crente. Tem crente na igreja que não recebeu paternidade de Deus, mas eu, além de ser crente, eu sou filho de Deus. Eu recebi paternidade. Pode dar glória a Deus, pode glorificar o Senhor. Aí Davi escreve isso aqui: porque ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonem, todavia o Senhor me acolhe. Nessa versão, me recolherá. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Sabe quem foi esse cara? Esse cara era um guri que morava numa casa que tinha outros irmãos mais bonitos, mais fortes, mais importantes para o pai que ele. E o profeta Samuel recebe uma voz de comando do céu dizendo assim: eu tenho um novo rei em Israel. Quem é, Senhor? Está na casa de Jessé. Deus poderia ter facilitado para o profeta Samuel ter falado: é o menor da casa, é o insignificante, é o que não presta, mas Deus não falou nada disso. Porque Deus sabia quem era o filho dele na casa. Não era filho de Jessé. Jessé era só um vacilão na história. Jessé era só o vacilão da história. Mas Deus tinha um filho dentro da casa. E ele diz assim: vai lá, Samuel,
e unge o meu rei de Israel. Quando chega na casa, o pai de Davi, o pai biológico de Davi, que era Jessé, ele traz Eliabe. O profeta Samuel quase que erra, porque a gente tem mania de olhar para o exterior do ser humano, mas a gente não conhece o interior. E aí Samuel olha assim: com certeza está diante de mim o grande rei de Israel, forte, bonito, bom de aparência, soldado já do exército, já servia ao exército de Saul, Eliabe. E quando ele vai ungir, o Senhor fala: não é filho não, ele é filho só de Jessé, não é meu. Eu tenho um filho nessa casa, chama o meu filho. E aí Samuel pergunta para Jessé: traz os teus filhos. Trouxe todos os filhos, menos um. E o profeta olha, não é. Alguém de fora tem que lembrar o pai de que tinha um filho na casa. Olha que tamanha orfandade de Davi. O profeta que lembra que existia um filho na casa. E ele diz para Jessé assim: acabaram-se os teus filhos? Tipo, Deus não erra. Acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé diz: não, ainda tem um, mas é o menor, está lá no morro, está cuidando das ovelhas, tal, não sei o quê. Aquele pequenininho insignificante, aquele que fedia a ovelha, aquele que não prestava para o pai como os outros, aquele que não era tão importante dentro daquela família, era o escolhido de Deus. E sabe o que Deus faz para aquele pequenininho? O profeta bate na mesa e diz assim: ninguém se assenta à mesa, nem Jessé, ninguém se assenta à mesa até que ele chegue, porque está vindo aqui o escolhido de Deus, está chegando aqui o filho de Deus. Deus tem um filho nessa casa, Deus tem um filho nessa igreja, Deus tem uma filha nessa igreja, que precisa entender a paternidade de Deus, se relacionar com ela, perdoar o Jessé que teve na sua vida, como eu perdoei o meu. Sabe por quê, irmãos? Sabe onde é que eu consegui perdoar meu pai? Não foi só através do seminário, não. Foi quando eu descobri a história do meu pai. E olhem para mim, por favor. Eu descobri que a maioria de nós somos vítimas das vítimas, porque meu pai também foi vítima. E uma pessoa que foi vítima, ou seja, que não teve pai, não sabe ser pai. E eu cheguei uma vez e perguntei para minha mãe: mãe, como é que foi a infância do meu pai? Ele chegou a contar alguma coisa para a senhora, que ele nunca conversava com a gente sobre isso. O seu pai, o seu avô era muçulmano. O seu avô amarrava o seu pai de cabeça para baixo numa árvore, dava uma chicotada nele e deixava ele lá pendurado de cabeça para baixo numa árvore. Meu pai cresceu assim. Então, na verdade, eu não tive um pai mau. Eu tive um pai que segurou toda aquela ira, toda aquela dor dentro dele e não passou para mim. Mas ele foi ausente. Aí hoje eu posso entender que a ausência dele foi melhor do que ele me pendurar numa árvore como o pai dele fazia, sim ou não? Foi melhor a ausência dele do que as chicotadas que ele tomava do pai dele, sim ou não? Então eu consegui liberar perdão para o meu pai, eu consegui pedir perdão ao meu pai, pelo fato dele ter sido tão ausente de nós, e eu preciso que você faça isso com o seu também. Porque quando você conseguir liberar perdão e pedir perdão para ele, você vai ter a paternidade de Deus afirmada em você. Davi ainda teve que levar o pai e a mãe dele de Jerusalém para morar com ele. Traz meu pai e minha mãe. Mas essa é uma outra passagem bíblica. Fica em pé comigo se você puder. Me perdoe, eu passei 15 minutos. Vocês costumam terminar com um louvor? Não? Ou só oração? Podemos louvar? Dá tempo de louvar? Vocês me dão mais 5 minutinhos, por favor? Eu preciso só fazer essa oração por você. Não por você, não. Pela criança dentro de você. Porque a verdade é que eu não quero te levar a fazer regressão aqui. Não, isso não existe, regressão. Eu quero trazer a criança lá de trás para cá. Eu quero trazer o Cristiano, porque eu tinha 15 anos, quando a minha alma gritou pela ausência do meu pai, que eu tive que descobrir a vida sozinho. Então eu quero trazer a criança para cá. Não é voltar ao passado, é trazer a criança para cá e liberar a criança para você se tornar esse adulto incrível que Deus escolheu. Olha, eu estou diante de pessoas super inteligentes, competentes, guerreiros. São alguns náufragos, né? Porque já naufragaram algumas vezes, mas Deus
cuidou de você, preservou a sua vida, porque Deus tem um propósito lindo na sua vida, por isso que Ele te preservou, para você chegar até esse momento, para dizer assim, eu sempre estive com você, ainda que os seus pais não estivessem, ou ainda que alguém tenha falhado com você, eu nunca falhei, eu estive com você durante toda a sua história, e eu estou aqui nessa manhã, o Pai está aqui nessa manhã, para tratar dessa criança e liberar você para viver uma vida saudável, e desenvolver seu ministério, assim como Deus tem me dado. Eu viajei para a Europa em 2017, 2019 com o Morelli, aquele que eu briguei e depois tive que pedir perdão, viajei com ele para lá, abrimos 2 igrejas na Espanha, próximo de Barcelona, já está lá crescendo, já vai daqui a pouco para a 3ª igreja na Espanha. Deus deu para a gente um projeto lindo lá em Moçambique. A gente tem um trabalho na região dos lagos, lá em Araruama. Eu assumi a igreja na pandemia, em março de 2020, início de pandemia. A igreja ia fechar, Deus falou, deixa fechar, vai lá e assuma. Fiquei cuidando de 2 igrejas, Meyer e Araruama. E eram 16 pessoas, hoje está lá quase 200 pessoas cultuando nessa manhã. E à noite vai ter mais gente de novo cultuando ao Senhor. Então a verdade é que o que Deus tem feito na minha vida tem que fazer pela motivação certa. Eu não faço para provar para ninguém que eu sou capaz. Eu faço para glorificar a Deus e dizer para o Senhor, Senhor, quando eu descer a minha sepultura, eu quero olhar para minha esposa e para os meus filhos, aqui estão. Olhem para mim, vocês 3. Eu quero descer a sepultura e ter essa mulher do lado da minha sepultura dizendo, você fez valer a pena, filho. Você deixou uma história incrível para mim e para os seus filhos. Eu quero que a minha filha e o meu filho olhem para a sepultura e digam, meu pai foi o meu grande herói. O meu pai foi um grande homem de Deus. Tudo que eu quero conquistar na vida é essa família saudável, não é nada mais disso. Fazer a obra de Deus, trazer cura para vocês, trazer a ministração que Deus fez no meu coração e liberar você para ser a grande mulher de Deus que você é, para ser o grande homem de Deus que você é, para liberar você na vida de empreendedorismo, na vida ministerial, em tantas áreas da sua vida que não vai morrer mais. Não vai morrer, Deus vai fazer prosperar, Deus vai fazer você avançar. Aquilo que você abria, fechava, pastor, não sei o que é isso, tudo que eu empreendo quebra, tudo que eu tento fazer não dá certo, possivelmente tem dor ainda, tem história de Jefté ainda. Deus vai curar nessa manhã, Deus vai restaurar nessa manhã, e eu quero que você feche os seus olhos e diga para o Senhor, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que é da dor, da tristeza, tudo aquilo que é da infância, tudo aquilo que eu trouxe até aqui. Eu quero me livrar desses traumas, dessas lembranças, dessa tristeza. Eu quero avançar, Pai, porque eu sei que o Senhor tem um futuro incrível para mim. Deus tem um futuro para você, minha irmã. Deus tem um futuro incrível para você, meu irmão. Deus tem algo lindo para fazer nessa igreja. Deus tem, Deus vai fazer. Ninguém te entende, eu te entendo. Levantai. Dificilmente se entende o órfão, dificilmente se entendem os sintomas da orfandade, dificilmente se entendem os sintomas das dores que o adulto carrega, mas a gente vai tratar disso. E nessa manhã o Senhor já está falando contigo, você é filha, o Pai te ama, o Pai te ama. O Pai está aqui, como esteve na casa de Jessé. O Pai está aqui dizendo para você, filha, você é minha escolhida. E eu vim nessa casa, nessa manhã, trazendo esse cara lá do Rio de Janeiro para dizer que você é minha filha. Ninguém tira isso de você. Você é filho. O Pai está dizendo, esse é meu filho, a quem eu amo. Ninguém tira isso de você. Vocês vão louvar? Louva. E a gente ora por eles. Levanta, levante como Anagaia, levantai a sébia. És o Alfa e o Ômega, o início e o fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus. Davi, você foi encontrado nessa manhã, Davi. O Pai te encontrou aqui nessa manhã. Você é filho, você é filha.
O Pai te encontrou nessa manhã. O Pai veio a essa casa e Ele diz que ninguém se assenta à mesa enquanto você não chegar lá, porque você é filha, você é filho e é escolhido do Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reinas sobre a Terra e céus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Ao dedilhar dessa guitarra linda e desse guitarrista maravilhoso, e a bateria também, eu quero, pastor, se tiver óleo ungido. Tem óleo ungido? Davi recebeu a unção, não foi de rei não, foi de filho. Você lembra disso? Samuel entrou na casa de Jessé para mostrar que Deus tinha um filho na casa, que o pai não sabia, que o pai não dava atenção, que o pai não compreendia o projeto de Deus na vida daquele filho, porque era aparentemente insignificante. Eu quero ungir você, que precisa sentir a paternidade de Deus, ou que deseja sentir a paternidade de Deus. Talvez reafirmar, porque você já sabe que é filha, mas eu quero que você saia do seu lugar sem constrangimento. A igreja ora nesse momento. Vocês podem fechar os olhos, para ninguém ficar constrangido. Eu quero conhecer você, Davi, homem ou mulher que aqui está, que precisa ser tocado agora pela unção que Samuel lançou sobre a vida daquele menino, e dizer que você é uma filha de Deus, e dizer que você é um filho de Deus. Pode vir mais à frente, por favor. Os pastores podem me ajudar, por gentileza. Eu quero afirmar a sua paternidade. Você não vai vir? Você não vem? Você quer? Sim, pastor, pode ungí-los. Louvado seja o nome do Senhor. O grande problema de receber essa afirmação direta do Senhor é que todo o complexo de inferioridade, aquilo acha que a gente não tem capacidade de fazer, eu não consigo, procrastinando,